O ambiente empresarial está cada dia mais competitivo e o crescimento dos negócios é um enorme desafio. As empresas estão cercadas por consumidores cada vez mais exigentes, uma concorrência global e pulverizada e um cenário digital que muda numa velocidade impressionante. Expandir uma marca exige muito mais do que vontade e investimento. É preciso estratégia, leitura de contexto e uma boa dose de inteligência. Mas como encontrar oportunidades reais em um mercado saturado e hiperconectado, sem perder a identidade da marca e sem comprometer a experiência do cliente? Bom, eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos falar sobre como crescer com propósito e estratégia diante de tantos desafios. Gostou do tema? Então se preparem, porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 196. Estratégias para expandir com inteligência em um ambiente complexo e hiperconectado. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E hoje vamos conversar sobre os desafios do crescimento com Liana Bittencourt, CEO do Grupo Bittencourt, uma das maiores consultorias do país no desenvolvimento e expansão de redes de negócios e franquias. A Liana tem mais de 20 anos de experiência e lidera projetos com grandes marcas como Natura, Arezzo, Sam's Club, dentre outras. Olá, Liana, seja muito bem-vinda ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Daniel, que prazer, tudo bem? Muito obrigado pela parceria. Tudo bem, estamos muito felizes em contar aqui com você hoje. E antes da gente começar o bate-papo sobre crescimento de empresas, eu queria pedir para você se apresentar para o nosso público. Fala um pouquinho da sua trajetória e um pouco da história da Bittencourt, por favor. Que bacana. Bom, o Grupo Bittencourt é uma consultoria orientada a estratégias de crescimento para varejo, indústrias e franchising. Esse ano, Daniel, nós fazemos 40 anos. Já atendemos mais de 3.600 clientes. Nós nos intitulamos como uma consultoria nacional de atuação internacional. Então, tanto no apoio das marcas internacionais quando chegam no mercado brasileiro e querem compreender a complexidade do nosso mercado, quanto das empresas brasileiras quando pensam em desenvolver uma estratégia de expansão. Então, a gente entra nesse momento, seja para criar o conceito para essas marcas, seja para desenvolver a estratégia de expansão e apoiamos então as empresas numa jornada longa e de desenvolvimento. Muito bom. E vocês atendem empresas de diversos segmentos de varejo ou vocês são especializados em algum segmento mais específico? Daniel, é bastante plural o portfólio dos nossos clientes, até porque nessa iniciativa, por exemplo, de Direct to Consumer, eu tenho tantas empresas de bens de consumo, quanto alimentar, quanto de equipamentos, avançando no relacionamento com o consumidor. E quando a gente pensa em estratégias de expansão, que a gente atua bastante também com franchising, esse era o mercado que era ali prioritário por alimentação, educação, cosméticos, mas hoje franchising já é utilizado pelo mercado de agronegócios, por energia limpa. Então são mercados bastante plurais aqueles que nós atendemos. Todas as empresas que queiram desenvolver uma estratégia para expandir os seus negócios, é aí que a gente entra. Muito bom. E vamos falar mais especificamente sobre essa questão de crescimento, né? Uhum. Como vocês enxergam a questão de crescer com inteligência? Não é simplesmente expandir, aumentar o número de lojas, aumentar desenfreadamente o faturamento, né? Crescer com inteligência é muito mais desafiador. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Esse é um tema bastante sensível nos dias de hoje. Olhando alguns mercados, nós vimos um crescimento bastante veloz, mas com pouca consistência, né? E a gente acha que o crescimento inteligente ele é baseado em velocidade e consistência. Velocidade para ser mais assertivo naquilo que significa o melhor canal, o melhor formato,
a melhor relação com o consumidor e ou o business to business. Então, escolher a melhor forma, isso pode te dar bastante velocidade. E consistência, consistência vem através de busca de eficiência operacional, através de dados, através de tecnologia, através de times bem formados. Então, o Grupo Bittencourt já faz 40 anos esse ano, né? Bastante especial para a gente. Nesse tempo, nós percebemos empresas que cresceram de maneira muito veloz, mas se você for olhar para elas hoje, elas já não estão no mesmo tamanho. E outras que atrelaram velocidade com consistência. E a gente acredita muito nesse caminho, né? A estratégia de expansão inteligente para a gente une essas duas forças, e principalmente quando utilizamos canais como franchising, já que o franchising envolve um terceiro, que é o franqueado. Então é muito importante que a gente estimule essas empresas franqueadoras a pensar no seu crescimento com velocidade, mas também com bastante consistência. Talvez seja até por isso, Daniel, que a gente lidera um movimento chamado franchise consciente, que é como é que você faz a expansão, atingindo as suas metas, crescendo a sua companhia, mas com muita consistência no seu modelo de negócio, nas suas entregas, nas suas análises de viabilidade. Então, é aí que a Bittencourt entra bastante com com os nossos clientes e os nossos projetos. Ah, muito bom. Aqui no Varejo SA, a gente já entrevistou várias empresas que cresceram e tiveram sucesso ao longo dos anos, seja no modelo de franquias, como o Girafas, por exemplo, ou seja em modelos de lojas próprias, como Magalu, ou até mesmo a Farm, que foi uma empresa que a gente entrevistou. E a gente consegue extrair deles vários ensinamentos de o que eles fizeram para crescer de maneira sustentável. Agora, por Sim. outro lado, tem muita empresa que tenta crescer, tenta expandir e acaba cometendo muitos erros e acaba Uhum. não tendo sucesso nesse processo. Você consegue identificar quais são os principais erros de quem procura crescer e não consegue de maneira sustentável ou inteligente? Consigo sim. Acho que um primeiro ponto, e eu venho falando isso um pouco para os nossos clientes, é de fato interpretar se o seu negócio tem um diferencial competitivo ou se ele tem uma proposta de valor interessante. É, Como a gente lida muito, né, também com expansão de franquias, existem negócios que eles se assemelham. E quando você olha de fora, quase você não consegue identificar a diferença entre eles. Então, acho que o primeiro ponto para que de fato você consiga ter uma expansão mais perene e que você seja percebido pelo cliente como uma marca inovadora, é você ter de fato uma proposta de valor relevante, um diferencial competitivo para esse mercado. Acho que o primeiro ponto é esse, porque senão a disputa vai ser muito mais acirrada, né, na concorrência, no mercado. Então, esse é um ponto que eu acredito ser bastante relevante. Um segundo é uma visão de médio e longo prazo. A expansão, ela não é um atributo de crescimento de curto prazo. Você não põe uma nova loja para o próximo ano apenas, você põe uma nova loja para os próximos anos. Então tem que escolher adequadamente a geografia onde você vai instalar essa operação. Você não entra no marketplace ou cria um novo e-commerce para o próximo ano. Então eu estimulo muito os clientes a pensarem nessa visão de minimamente um médio prazo, porque os investimentos vão ser diluídos ao longo desse tempo e vai ter um pouco menos de pressão do imediatismo do curto prazo. As empresas que crescem, para mim, são empresas, essas que se perenizam, elas têm essa visão mínima de médio prazo, dos investimentos, com retorno não exatamente no próximo trimestre, porque o inverso é verdadeiro, né, Daniel? Já vi tanta companhia desmobilizar iniciativas altamente interessantes simplesmente por uma análise de semestre, né, ou de trimestre. Eu falo muito do falso positivo. Como é que você vai testar um novo modelo, um novo mercado em 6 meses? É impossível que o faça. Ou o seu teste pode te levar a um caminho equivocado, porque é muito pouco tempo, né? E hoje se fala muito do tempo do relacionamento com o consumidor. O consumidor não quer mais só flashes de relacionamento, ele quer senso de comunidade, ele quer conhecer da marca, entender sobre a transparência dessa companhia, quais são os valores dessa empresa, como é que ela entrega. Então, eu acredito nessa visão
de médio prazo para as companhias, né? Porque a gente viveu pós-pandemia a necessidade de atrelar as startups, testar rápido, e no final das contas, algumas companhias interpretaram isso como um grande desvio do foco, né? Muitas delas se desfizeram dessas operações. Então, eu acho que o equilíbrio entre essas duas frentes, essa inovação, a busca do novo, o teste, mas com tempo consistente de avaliação, eu acho que isso muda o jogo. Ah, muito bom. Você comentou aí três elementos que você considera fundamentais, né? Um diferencial que a empresa tem que ter, um planejamento de médio prazo, pelo menos, ou seja, uma estrutura mais consciente, né, desse crescimento e dos resultados, e a disponibilidade e a vontade de uma conexão real da marca com o consumidor. Acho que esses são três elementos que são muito importantes aí para quem está nos ouvindo, tem um negócio e pensa em crescer, tem que levar isso em consideração. Eu acho que a gente não pode simplesmente se basear num bom resultado de um negócio pequeno para rapidamente já pensar em expandir, seja com lojas próprias ou com franqueados. Acho que precisa de ter esse planejamento. O que de E fato. Daniel, franquia em hipótese nenhuma é um projeto de curto prazo, tá? Eu acho que esse reforço é importante, você colocou isso na sua última frase. Franchising não é um projeto de curto prazo. É um projeto que exige que as empresas estejam capitalizadas, que tenham a consciência de que vão intervir na vida de outros a partir do licenciamento e da exploração daquela marca por meio de franchising. Então, definitivamente não é um projeto de curto prazo. Exige essa responsabilidade, né? Porque você vai estar colocando no mercado o seu produto, seu serviço, a sua marca à disposição para outros empreendedores e é preciso ter essa responsabilidade e essa maturidade empresarial, né? De entender o momento, entender o modelo. E eu acho que isso é muito importante porque o Brasil, a gente tem inúmeros casos de sucesso de franquias, mas talvez a gente tenha muito mais casos de fracassos, né? Porque a gente lembra muito das histórias que dão certo, mas pelo caminho vão ficando muitas empresas que entram nesse processo de franchising e muitas vezes não dá certo e a própria empresa sai prejudicada, como outros empreendedores que confiaram na marca, apostaram naquele produto e acabam sendo prejudicados. Uma coisa que eu queria entender de você é assim, o que Hum. que o empreendedor, como que ele se prepara para expandir? Quando ele está com um produto ou um serviço, tem uma marca, tem um negócio que está indo bem, está dando bons resultados, a vontade e a tendência natural é expandir. Qual que é o preparo ideal e como é que começa esse processo? Explica um pouquinho para a gente. Ótimo. Vou voltar só num ponto. Eu não tenho assim o dado tão atualizado, mas eu acho importante essa informação. O franchising ele minimiza a possibilidade de insucesso, né? Quando uma marca já testou o seu conceito e expande essa marca, o número de mortalidade é consideravelmente menor do que empreender sozinho. Então, acho que esse equilíbrio, talvez, ou melhor, essa equação que minimiza a mortalidade dos negócios foi provavelmente uma das grandes alavancas do franchising brasileiro. Né? Quer dizer, alguém já testou, tem uma estrutura, suporta. Então, comparando com os números de mortalidade de negócios independentes, normalmente o franchising tem mortalidade consideravelmente menor. Acho que esse é esse ponto importante. Mas quando uma empresa nos procura, principalmente para desenvolver uma estratégia de expansão, é, ela tem. As empresas vêm em momentos distintos e em maturidades distintas, né? Quando uma indústria quer se aproximar do consumidor, normalmente a gente faz um primeiro assessment de mercado para ouvir esses consumidores e entenderem a forma com a qual eles gostariam de se relacionar mais. Então, muitas vezes, uma indústria cria uma flagship store, cria uma rede de lojas próprias, ou cria um clube de assinatura, ou cria um e-commerce. Então, é muito importante, quando é um movimento da indústria indo para o varejo, do direct to consumer, a gente entra numa fase de interpretar o consumidor e também definir quais as melhores formas de acessá-lo, né? Qual é a melhor forma para essa expansão. Já em outros momentos, quando uma companhia já tem a sua rede própria, já opera loja, já tem o seu e-commerce, a gente entende que ela está no nível de maturidade diferenciada, e aí são outras formas de expansão.
Em alguns momentos é de fato utilizar o franchising para acelerar o processo de crescimento, porque ele já atingiu ali alguma coisa na casa de, por exemplo, 30, 50 operações, mas o mercado brasileiro tem um tamanho de mercado maior e ele pode alcançar 200, 500 operações. O franchising ajuda muito nesse sentido. Em outros momentos, o crescimento vem pela implantação real da omnicanalidade. Não é só sobre mais lojas, é mais como vender mais por loja. Uhum. Então, a Bittencourt, ela apoia nesse sentido, ou seja, criando canais, criando novas oportunidades de relacionamento com o consumidor, ou seja, interpretando formas de maior crescimento, sejam mais lojas, e ou como é que se vende mais nos mesmos modelos, né? Então, a expansão ela passa por essas formas, com diferentes estágios das companhias, mas todos objetivando se relacionar mais com o consumidor, ampliar o seu portfólio, vender mais. Então é mais ou menos assim que a gente apoia essas companhias. Certo. Liana, uma coisa que a gente sempre ouve e que a gente sabe que é verdade é a chamada dor do crescimento. Como sustentar o crescimento sem perder qualidade? Esse é um grande desafio, né? Puxa, e olha, você pegou um ponto bastante importante. É, e talvez seja por isso, Daniel, que algumas marcas, mesmo não se utilizando do franchising, se espelham no franchising. E por que eu vou dizer isso? Porque quando você opera uma empresa franqueadora, a gente desenha normalmente um modo de servir, a forma com a qual aquele franqueador vai servir o franqueado, que é um parceiro estratégico. Então, como é que ele ajuda na implantação, como é que ele ajuda na gestão, como é que ele treina o time, quais são os KPIs relevantes para interpretação da jornada de evolução dessa franquia. E isso é feito através de dados, de sistemas e de processos. Normalmente, uma empresa franqueadora tem que servir franqueados. Eles até podem estar clusterizados, mas quando não estão, eles servem da mesma forma. Então, tem que ensinar como abre a loja, como treina as pessoas, como se contrata. E é por isso que talvez muitas empresas que operam outros canais ou que operam lojas próprias se espelham no modelo de franquia, que é criar esse modo de servir, quer dizer, uma estrutura interna dentro das empresas franqueadoras para que elas possam servir aquele parceiro estratégico que está lá no dia a dia, atendendo o cliente, abrindo e fechando loja, recebendo os produtos, administrando estoque. Então, eu sempre coloco que processos, pode vir a evolução tecnológica que vier, saber como implanta, como evolui a operação, ele passa por processos, né? Sejam eles mais automatizados ou menos automatizados. Depois, padrões, né? Como é que você replica um aprendizado nesse sentido, e é por isso que essa forma é muito utilizada não só para empresas franqueadoras, mas com empresas que crescem e que se beneficiam ou se utilizam desses padrões, processos e dados. E você tem toda a razão quando você fala que tem muita empresa que cresce por meio de lojas próprias e se inspira nos modelos de franquia. Eu mesmo já ouvi muito de empreendedores que possuem lojas próprias e eles falam: olha, a gente prefere não franquear, mas a gente segue muito dos preceitos da franquia para fazer a gestão do nosso negócio. E a gente tem que reconhecer aqui o trabalho importante que a ABF faz aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Franchising, dando apoio, normatizando, promovendo encontros, dando suporte, né, para empresas que procuram esse mercado de franquias e também empresas como a Bittencourt, consultorias especializadas que realmente aprimoram esses processos, colocam padrões aí importantes e eu acho que isso faz a diferença. E a gente vê que o Brasil é um case de sucesso em diversas Isso. franquias que a gente tem, né? Recentemente eu estive com o fundador aí, CEO de uma empresa de eletromóveis regional e que ele já tem ali umas 60 lojas no estado onde ele atua e ele tem um plano de chegar em 100 lojas nos próximos anos. E ele fala assim, olha, eu já mapeei exatamente onde eu vou montar minhas próximas lojas. O que está faltando ainda é eu encontrar o dono de cada uma dessas lojas. E a gente perguntou assim, mas como assim o dono de cada uma das lojas? Ele falou assim, olha, eu abro lojas
próprias, mas eu preciso de um gerente em cada uma dessas lojas que ele tenha o olhar de dono, como se ele fosse o dono. Então, para mim, o desafio não é chegar, pegar um ponto, reformar e montar uma loja. O desafio é encontrar a pessoa certa para fazer a gestão daquela loja. O que que você acha Com disso? cer- Eu acho que pessoas fazem toda a diferença, né? A gente fala sempre de um tripé aqui de sucesso quando da implantação. É, e eu acho que eles não. Eles eles têm importâncias semelhantes. Então, para mim, um dos temas muito relevantes é ponto comercial, né? Quer dizer, você precisa acertar onde você vai pôr a loja. Às vezes eu passo por algumas operações e assim, não tem onde parar, não tem fluxo. Eu fico pensando, por que cargas d'água esse empreendedor pôs essa operação nesse ponto? Então, ponto comercial é um tema muito relevante. O segundo é modelo de negócio, né? Aquele modelo de negócio tem que estar testado, funcionando e etc. E um terceiro ponto é, de fato, o operador. Seja ele operador, seja ele franqueado, seja o gerente da operação, né? Eu acho que as pessoas fazem muito da diferença. Com um ponto muito ruim, um time muito bom ainda pode dar conta do negócio. Um ponto muito bom com um time muito ruim, mesmo assim vai ser difícil avançar. Então as pessoas fazem muito a diferença, elas que comandam, elas que têm a iniciativa suficiente para buscar novos clientes e principalmente para se adaptar aos novos modelos, né? Não só de aguardar, por exemplo, um cliente chegar até a loja, mas para praticar a omnicanalidade, para vender em toda a vizinhança. Então, são as pessoas que fazem esse senso de comunidade que é tão falado hoje e, de fato, os clientes querem. Os clientes querem ser a hiperpersonalização, eles querem o senso de comunidade. Então, como é que você faz isso sem pessoas, né, que se relacionam, que conhecem os clientes, que conhecem, falam, cumprimentam pelo nome? Então, eu acredito que isso faz muita diferença. Eu não sei quem é esse executivo, mas ele está certíssimo. Estava aqui pensando, né? Vocês já têm aí 40 anos de atuação no mercado e parando para a gente olhar, o mercado mudou muito nesses 40 anos. A gente fala muito que houve uma mudança drástica do consumidor pós-pandemia, mas de maneira Uhum. geral, o ambiente de negócios no país, ele mudou consideravelmente ao longo dos 40 anos. Como que vocês fazem para se adaptar a essas mudanças, continuar aí oferecendo uma consultoria especializada, relevante, com insights importantes diante de tantas mudanças? Qual que é o processo de vocês para se manter aí realmente relevantes nesse período? É uma ótima pergunta também. Eu brinco com o time do escritório que se tivesse uma plaquinha para pôr na porta da Bittencourt, seria em construção, né? Se tivesse uma plaquinha para eu colocar lá com duas palavrinhas, seria em construção. Mas isso tem a ver com o mindset, com a cultura da companhia, de estarmos o tempo inteiro na posição de aprendiz, né? O tempo inteiro buscando benchmarkings nacionais e internacionais, muita leitura, muita viagem de estudo, para que a gente possa, de fato, buscar oxigenar a mente, estarmos contemporâneos naquilo que fazemos. Então, na prática, além da cultura, que eu acho que cultura define muito das companhias que de fato estão aprendendo constantemente, a gente faz alguma coisa na casa de 8 a 10 viagens internacionais, então em diferentes países, com diferentes aprendizados. Essa é uma outra forma. Nós somos, de fato, um ecossistema de negócio, e como ecossistema de negócios, nós temos diversas empresas. A gente hoje está falando bastante da Bittencourt, que é a consultoria, mas hoje são empresas, alguma coisa na casa de umas 10 empresas dentro do core, desde startups de live commerce, social commerce, empresas de educação, empresas de eventos. Então, essa visão mais multi, mais plural, faz com que a gente se mantenha constantemente aprendendo. E há 15 anos nós definimos que queríamos desenvolver, se não melhor, um dos melhores eventos de franchise em rede de negócios da América Latina. Era assim que a gente buscava fazer há 15 anos.
e começamos então o Be Connected. E o que é o Be Connected para a gente? É mais um momento que faz com que o Grupo Bittencourt pare, olhe o mundo, interprete o que é relevante para os empresários nesse momento e que a gente possa então levar naquele ano para um público de 2.000 executivos o que a gente conseguiu reunir de mais contemporâneo. Então, talvez essas sejam as formas com as quais a gente busca se manter nessa visão de aprendiz constante e de uma busca constante aí para construir alguma coisa cada vez melhor. Ah, muito bom. Para quem está nos ouvindo, acho que vale a pena destacar aí o que a Liana colocou. Ela consegue manter a empresa dela atual, relevante, sempre inovando. Primeiro, baseado numa cultura, ou seja, os líderes dessa empresa precisam ter uma cultura mais flexível para mudanças, está aberto a isso, implementar, encorajar. Em segundo lugar, ela estimula e vivencia diversas experiências em viagens, eventos, ela tem essa cabeça aberta para aumentar o repertório. E terceiro, a empresa, no caso dela, faz parte de um ecossistema de negócios, mas você que está nos ouvindo, se a sua empresa não faz, você pode entrar e fazer parte de um grupo, fazer parte de algum contexto empresarial que vai abrir sua cabeça, vai te trazer novas visões, você vai conseguir se inspirar em outros modelos. Eu acho que ficou muito claro aí, muito legal essa inspiração que a Eliana deixou. Antes de falar especificamente do Be Connected, né, que é o evento que tem aí 15 anos já sendo realizado. Vai acontecer esse ano, dias 7 e 8 de outubro, em São Paulo. E agora eu queria conhecer um pouquinho mais. Fala um pouco mais do evento, quais que são os principais palestrantes, qual é o conteúdo que vocês vão estar trabalhando. Pode abordar um pouco mais o evento, porque quem nos ouve aqui sabe que a gente sempre estimula nossos ouvintes, seja líder, seja empresário, empreendedor, a participar de eventos. E você mesmo falou, eventos abrem a cabeça, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o Be Connected. Vamos sim. É, então, como eu disse, já são 15 anos, a gente reúne, Daniel, alguma coisa próxima a 2.000 executivos durante 2 dias ali no Teatro Santander, no JK Iguatemi. Então, cada ano com um tema específico. Esse ano, nós entendemos que era muito importante decifrar o código do crescimento. Né? Quais eram as estratégias que as empresas estavam usando para expandir num ambiente que está muito complexo e hiperconectado? Né? Como é que são essas estratégias para as empresas crescerem nesses ambientes que todo mundo está vivendo um pouco de complexidade, de concorrência, de muita entrada de marcas estrangeiras, chinesas, orientais, coreanas no mercado brasileiro? E como é que a gente vive estratégias nesse ambiente tão hiperconectado? E a gente também teve a clareza de que um depoimento, uma abordagem negativa de uma empresa, o impacto que ela tem. Então, os ambientes estão complexos e estão hiperconectados. E a gente entendeu como é que então um CEO olha para isso e estrutura o seu processo de crescimento. Então, nós vamos buscar durante esse evento decifrar esse formato. E o que a gente faz? Durante esses 2 dias, nós convidamos alguma coisa na casa de outros 40 CEOs que estão vivendo situações como essa para compartilhar experiências práticas. Nosso objetivo é sempre o compartilhamento de experiências práticas. Então, a gente começa o evento dando um panorama com a WGSN a respeito de consumidor. Quais são as mudanças do comportamento de consumidor? Depois, a gente vem para... Nós vamos trazer uma metodologia sobre como lidar com a complexidade. Né? Existem métodos para lidar com a complexidade e a gente vai trazer tudo isso. Na sequência, nós teremos empresas que vão contar para a gente como é que elas lideraram processos para passar por momentos complexos. Nós vamos ter a Alpargatas, a MPM, Tommy Hilfiger. Então, são diversas empresas que em algum momento conseguiram lidar com a complexidade ou elas se utilizam desse ambiente hiperconectado. Nós construímos todo o storytelling do evento para que do começo ao fim o CEO, que é o diretor executivo, o nosso público, que são os decisores da companhia, possam sair com 2 dias de muitos insights para levar para a sua companhia. Nós vamos ter painéis que falam de estratégias de crescimento, painéis que falam sobre
esse poder da influência, né? Quer dizer, essa influência que está tão descentralizada hoje, e que de fato interfere tanto nas companhias. Vamos ter painéis orientados à inteligência artificial, a NVIDIA vai trocar um pouco sobre a prática dessas frentes e também essa frente do direct to consumer, né? Então a Natura vai trazer como é que ela continua inovando e evoluindo os canais. Nós vamos ter a Dexco, a antiga Duratex, né, que está Uhum. fazendo uma grande revolução no seu negócio. O presidente da companhia também vai compartilhar um pouco. E a gente vai finalizar o evento com a Maurício de Souza, porque já está indo para segunda e terceira geração. Então, como é que você atua? Como é que você pereniza as empresas, né? Trata do legado, porque esse é um desafio que qualquer empresa que ficar aí seus 20, 30 anos passará. Como é que tem a segunda geração, o legado, a governança? Então, a gente busca fechar a curadoria do evento trazendo o que tem de melhor, de cases práticos para os nossos participantes. E mais do que isso, a gente promove muito relacionamento, experiências. Então, no primeiro dia, a gente tem um sunset no rooftop do teatro lá no JK Iguatemi. E muito, muito relacionamento. Acho que esse é um ponto bastante relevante. É quase que como se fosse assim, uma comunidade ao redor ali da Bittencourt, do Be Connected, para muita troca entre os executivos que estão lá. Muito legal. E o Be Connected, eu acho que é bom ressaltar que ele não é só conteúdo, ele é conteúdo, relacionamento, tem essa oportunidade de networking. Eu estava olhando aqui a programação de vocês e eu achei bem interessante que pelo menos umas 3 ou 4 painelistas de vocês a gente já entrevistou aqui. Olha, A Daniela Dantas, da WGSN, uma entrevista excelente que ela deu para gente. A Paula Andrade, da Natura, ela já participou aqui, ela já foi palestrante de evento nosso. O Fábio Neto, da Startse, um cara incrível, o episódio que a gente gravou com ele foi um dos melhores. Então, quem está aí acompanhando vai ter oportunidade de participar do evento e ter essa experiência presencial. Várias marcas aqui que a gente conhece, que a gente gosta. O pessoal da Nvidia a gente entrevistou recentemente. O Clóvis, da Juliana Flores, uma empresa antiga, muito o relevante. maior e-commerce de flores do país, né? Agora lançando franquias e lojas. Então, Conteúdo. Clóvis é um grande amigo e vem sempre evoluindo bastante a Juliana Flores, né? Pois é. Não, e é bom lembrar também, quem está nos ouvindo, que a CNDL tem uma parceria com o pessoal da Bittencourt. A gente tem aí, para quem é associado nosso, o pessoal das nossas entidades, a gente está com voucher de desconto específico. Então, não tem desculpa para não participar do evento. São Paulo, né, que é um hub muito fácil de chegar, se organizar para ir, é só em outubro, então a gente tem aí uma antecedência legal para se programar. E a gente sempre fala aqui, é importante o empresário, o empreendedor sair um pouquinho de dentro do Com seu negócio, certeza, participar de eventos, sejam eles nacionais, internacionais, nesse momento que o dólar está mais alto, prestigiar os eventos nacionais, que a gente tem tido com eventos de muita certeza. qualidade aqui no Brasil. Bom, então falamos bastante aí do Be Connected. Eu queria já encaminhar aqui a parte final da nossa conversa, Tá Liana, bom. pedindo para você trazer um pouquinho do que você enxerga aí de tendência em termos de estratégias de crescimento e expansão. Hoje em dia, a gente sabe que o mundo está mudando muito rápido, os modelos de negócio eles têm sido transformados pela digitalização, inteligência Uhum, artificial, omnicanalidade, players do mundo inteiro com facilidade de acesso ao mercado brasileiro. Você comentou bem uhum. os orientais, né, chineses, coreanos, japoneses, muito de olho nesse tamanho do nosso mercado. Sim. Estamos aí atravessando esse desafio de tarifas, mas de maneira geral, o que você enxerga aí que vem de tendência em termos de estratégias para crescimento e expansão de empresas? Acho que os negócios vão buscar cada vez mais um crescimento modular e escalável, né? É menos sobre o mesmo modelo e mais sobre um modelo adaptado àquele mercado, né? Então, acho que essa forma de um crescimento que seja mais modular, mais buscando a escalabilidade e adaptabilidade é algo muito valioso para as companhias. Além disso, eu acho que não vai levar muito tempo para que o varejo seja uma expansão mais responsável em todo o seu sentido, né? Responsável com a sustentabilidade, com a diversidade,
com os impactos na companhia. Hoje eu acho bastante difícil fazer algo sozinho, então as parcerias estratégicas são cada vez mais ponto de crescimento e de conexão das companhias. E muito sobre a tecnologia a favor, efetivamente, desses negócios. Sejam, seja o uso da inteligência artificial, seja dados, seja conseguir integrar mais para oferecer uma melhor experiência e mais fluida experiência para o consumidor. Eu acho que esses são pontos importantes, né? Hoje ainda existem empresas muito blocadas com um legado tecnológico que não as permitem terem um mindset mais digital. E aí é onde eu vejo uma grande diferença das empresas ocidentais e das empresas orientais, né? As empresas ocidentais são empresas físicas buscando se digitalizar, as empresas orientais são digitais se utilizando do físico. E isso muda muito, muda sistemas, muda legados, muda dados, muda interpretação. E talvez seja um momento, talvez seja esse um dos motivos que fazem com que as empresas com mindset digital sejam tão mais ágeis no seu crescimento e no seu domínio de mercado. Então, eu vejo esse como pontos. Vai ser muito difícil ter um único modelo, os modelos vão ter que ser modulares, o varejo e a expansão cada vez mais responsável, a tecnologia subsidiando, e esse mindset digital vai ajudar as empresas, de fato, a terem dados e dados úteis para o seu desenvolvimento e crescimento, né? E que é um desafio, de fato, para grandes companhias atualmente. E de tudo que a gente acompanha por aqui, a gente concorda plenamente aí com a sua visão de futuro, né, de tendências. A gente percebe que o mercado realmente está indo por esse caminho e a gente percebe o quanto está ficando cada vez mais desafiador e competitivo, né? Não há mais espaço para amadores, nem para aquelas tentativas com pouco embasamento, né? Então, para quem está pensando em crescer, em expandir, nada melhor do que procurar especialistas como a Bittencourt. Existem outras também, Bittencourt é uma das referências para que você realmente consiga planejar o seu crescimento com alguém que esteja conectado com tendências, com alguém que esteja vendo esse mercado, para você que realmente não perder nem tempo, nem dinheiro e nem se frustrar com uma tentativa dessa de crescimento sem um especialista do seu lado. Então acho que fica A aí. troca é sempre muito positiva, né, Daniel? Acho que ninguém consegue visualizar tudo sozinho. Então, parcerias estratégicas, muita troca, aprendizado constante. Eu acho que todos nós deveríamos nos desafiar nesse sentido. Exatamente. E esse conceito, né, de ecossistema de negócios que está cada vez mais forte, já mais do que provado que é um caminho muito bom, que são empresas complementares que têm alguma afinidade, uma cultura em comum ali, uma estratégia, um modelo com sinergia. Eu acho que isso é fundamental. Então, para quem está nos ouvindo, eu acho que fica esse recado, esse fechamento aí desse conteúdo que a gente trabalhou aqui hoje. Liana, queria pedir para você deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo e que está pensando em expandir e crescer os negócios, às vezes não sabe por onde começar, às vezes está inseguro, uma reflexão aí para que você incentive e dê um melhor caminho aí para quem está pensando no crescimento do seu negócio. Por favor. Daniel, eu acredito muito que aprender é importante, benchmarking são importantes, mas o crescimento da sua empresa é sempre algo exclusivo, né? Então, as empresas elas são muito diferentes no seu nível de maturidade, nas suas necessidades. Desenvolver um plano mais, de fato, voltado aos seus princípios, aos seus desafios, ao que você tem de fortalezas dentro da companhia. Então, eu acredito que sim, a busca por apoio, por trocas, tempo de benchmarkings, isso é muito valioso, mas cada empresa é uma, então não há como criar exatamente algo inspirado no concorrente, mas sim olhar para dentro e desenvolver a sua própria estratégia. A gente deve aprender muito, mas na hora de construir, acho que é uma construção cada vez mais personalizada, entendendo quais são os ativos de time que você tem junto, que você ainda precisa buscar e quais são os seus assets que você pode trabalhar. Então, eu acredito muito nesse movimento, né? Em evoluir o que é necessário e se utilizar daquilo que são as suas fortalezas.
Ótima mensagem final. Obrigado, Liana. Queria agradecer muito aqui sua presença, sua Obrigada a você, Daniel. participação, compartilhou com a gente aí bons insights, boas dicas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, pode deixar um contato aí, um site ou um perfil para o pessoal acompanhar. Super. Tá bom. Então, o da Bittencourt é grupobittencourt.com.br. O Be Connected, para quem quiser participar, beconnected.com.br. E o meu perfil é Eliana Bittencourt. Muito bem. E quem está nos ouvindo aí, se quiser um voucher de desconto para se inscrever no Be Connected, manda para a gente uma mensagem que a gente tem um voucher exclusivo da CNDL para os nossos ouvintes. Muito bem, hoje conversamos com Liana Bittencourt, CEO do Grupo Bittencourt, uma das maiores consultorias do país no desenvolvimento e expansão de redes de negócio e franquias. E a gente fica por aqui. Se você gostou deste episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo S.A. Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.